Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 27. Segundo, vendo Robert atacar como um tanque diante de seus olhos, Fang Xingjian tentou avaliar suas estatísticas. Meu atributo de força é 36, e em nossa conversa anterior esse cara mostrou uma força de 40 ou mais. E muito provavelmente, essa não era sua força total. Além disso, quando eu furei o colete dele antes, minha arma parecia estar bloqueada por uma camada de alguma coisa. Essa é a força extraordinária adquirida com a primeira transição de emprego. Vendo que Fang Xingjian ainda estava seguindo atrás dele, Robert riu friamente e disse: por quê? Você ainda está pensando em me ultrapassar? Você ainda não entende a diferença entre quem passou pela primeira transição de emprego e quem não passou? Rascal, posso esmagá-lo até a morte, com apenas um dos meus dedos. Ele estava correndo a uma velocidade extrema e falando alto ao mesmo tempo, mas apesar de sua demonstração de uma força física tão profunda, ele ainda parecia composto. Fang Xingjian não disse nada, mas seguiu atrás a uma distância de cerca de 100 metros, nem acelerando nem recuando. Os olhos de Robert brilharam e ele começou a aumentar sua velocidade. No entanto, ele logo percebeu que Fang Xingjian não se importava com sua provocação. Quando ele aumentasse sua velocidade, Fang Xingjian seguiria, e quando ele diminuísse, também Fang Xingjian, mantendo a distância de 100 metros, não se aproximando nem se afastando dele. Esse patife. Um tom de sorriso apareceu no canto da boca de Robert. Durante a seleção da prefeitura, os examinados não podiam atacar diretamente outras pessoas para eliminá-las. O máximo que podiam fazer era provocá-los verbalmente, ou colidir contra eles durante a corrida. A razão pela qual Robert havia batido propositalmente em Fang Xingjian mais cedo foi para atrapalhar seu ritmo e desperdiçar sua força física, para que ele próprio pudesse obter uma vantagem melhor nas duas etapas seguintes, estabelecendo assim uma base melhor para seu próprio sucesso. Afinal, as duas rodadas seguintes não testaram seus atributos, então sua vantagem como quem passou pela primeira transição seria muito mais fraca. A razão pela qual um guerreiro como ele, que já havia passado pela primeira transição, compareceu à seleção da prefeitura foi em prol da seleção regional a seguir. Era altamente possível que uma pessoa como Fang Xingjian, que obviamente era um cara com muito potencial, fosse uma ameaça para ele no segundo e terceiro estágios. No entanto, era óbvio que a Fang Xingjian não tinha pensamentos de confrontar uma pessoa que havia passado pela primeira transição de emprego diretamente. Ele estava claramente planejando disputar apenas o segundo lugar na primeira etapa. Robert sabia que, se voltasse a incomodar o oponente, estaria desperdiçando sua própria força física e atrapalhando seus próprios ritmos. Haveria apenas desvantagens em vez de vantagens. Portanto, ele lançou mais alguns olhares para Fang Xingjian e deu-lhe um sorriso significativo antes de seguir em frente em seu próprio ritmo. HMPH, considere-se inteligente. De agora em diante, não chegue mais perto de mim do que 100 metros. Senão, eu vou aleijá-lo. Fang Xingjian encarou Robert friamente, uma aura assassina brilhando em seus olhos, mas não disse nada. Não era hora de ceder a ações impulsivas. A cerca de 12 quilômetros do campo de treinamento, na entrada da Christian Royal Academy, o ruivo Knig Chogan bocejava. Ao lado dela estava outro examinador para a seleção da prefeitura. Desta vez, foi o instrutor físico da Christian Royal Academy. Uma cavalheiro de nível 19 que passou pela primeira transição, Dig. Este instrutor físico era careca e usava roupas leves. Seja seu físico ou sua aparência, ele apenas dava a sensação de ser simples. Olhando para o Gan bocejando, ele ergueu as sobrancelhas, dizendo: para ser capaz de correr 12 quilômetros em 10 minutos, é preciso ter adquirido pelo menos 20 pontos cada em termos de força, agilidade e resistência. Muito provavelmente, apenas cerca de 10% dos examinandos serão capazes de passar neste teste. A força estava relacionada ao nível de resistência encontrado quando os músculos estavam trabalhando. A agilidade era diretamente proporcional à taxa de contração dos músculos e a resistência era representada pelo nível de resistência dos músculos e vasos sanguíneos. Em uma competição de corrida de longa distância, era preciso ter todos os três atributos bem desenvolvidos para ficar entre os primeiros. O instrutor de fitness Dick continuou: ouvi dizer que desta vez, Feiyang Knight Academy, Trezia Knight Academy, Shadow Moon Academy e Aristocrat Academy enviaram um representante.
Até mesmo o líder do tirante Fist Dojo dissolveu seu dojo. Parece que os resultados para este período serão bastante bons, e que pode haver alguns talentos que podem avançar para a seleção regional. Até então, não apenas nós, até mesmo o Lorde da cidade e o diretor, teríamos uma avaliação de desempenho muito melhor. O Império colocou grande ênfase na seleção de cavaleiros. O treinamento e a cultura social de cada prefeitura foram levados a sério, e as avaliações de desempenho dos funcionários em todos os lugares seriam afetadas pelo número de cavaleiros selecionados de seu distrito a cada ano. Hogan disse, lentamente, não é tão fácil avançar. Você se esqueceu da seleção da prefeitura há 2 anos? Havia 2 monstros que eram ainda mais fortes que nós dois, mas eles ainda estavam completamente exterminados. Isso foi porque havia muitos monstros participando do mesmo período. E ouvi dizer que Kaunitis dominou todas as técnicas básicas de espada de Teresia, e até foi treinar na escola de artes da espada na tentativa de ganhar a especialidade especialista em espada. Já que ele conseguiu alcançar tanto em sua idade, podemos ter grandes expectativas sobre ele. Ele pode ser capaz de passar pela segunda transição em um futuro próximo. Dick estava obviamente bem informado sobre os poucos examinados semeados deste período. E para Boris da Shadow Moon Academy, dizem que ele nasceu com 3 especialidades, e que ele é um gênio entre os gênios. A Bárbara de Fei Yang também não é tão ruim. Há muitos professores que se voltaram para ela e que desejam tomá-la como sua discípula. E Fernando? Ele é sobrinho do Lorde da cidade e está sob cuidadosa educação da Aristocrat Academy deste jovem. Dizem que o departamento de Spear Arts já planejou o caminho para sua primeira transição de emprego e para seu desenvolvimento. Depois de treinarem alguns anos, todos eles terão a chance de passar pelas seleções regionais. Ninguém pode ter certeza das coisas no futuro. Hogan de repente fixou seu olhar e disse, alguém está aqui. Foi mais rápido do que eu esperava. O primeiro lugar vai naturalmente para Robert. Dick semicerrou os olhos e também foi capaz de ver a figura a algumas centenas de metros de distância deles correndo em sua direção. Mas quando ele viu a mancha preta atrás da figura, ele ficou um pouco atordoado. Oh! Pensar que alguém poderia ficar tão perto dele. Parece que alguém está retendo sua habilidade real. É Kaunitis? Bárbara, Fernanda ou Boris? Sob os olhares atônitos de Dick e Hogan, Robert passou pelos portões da Royal Academy em poucos passos, e a equipe subiu para registrar seu nome, número e resultados. Quando viram Fang Xingjian, todos ficaram chocados. De onde esse cara veio? Dick perguntou espantado. Você vai descobrir em breve. Hogan sorriu. Dick, de acordo com o que você disse anteriormente, você acha que Kaunitis, Robert e os outros ficariam entre os 5 primeiros lugares desta vez, e que são eles que têm potencial para avançar da seleção regional em um futuro próximo. Eu peço desculpa, mas não concordo. Sinto que, comparado a eles, esse sujeito é ainda mais promissor. Dick nunca pensou que ele seria um tapa na cara pela realidade depois de seu discurso confiante anterior e que ele seria até provocado por Hogan. Seu rosto ficou preto quando ele disse, isso só prova o sucesso de Sua Majestade em tornar o mundo um lugar melhor, e a proeminência da cultura de treinamento de nossa Kirst. Então é claro que é melhor se houver tantos gênios quanto possível. Como eu gostaria que mais alguns gênios aparecessem e me dessem tapas na cara. Dizendo isso, ele de repente se virou e disse, mas a seleção da prefeitura não apenas testa os atributos de uma pessoa. O ponto crucial está no potencial e no talento de cada um. Embora ele possa ganhar o segundo lugar com sua força física, isso não significa que seu talento e potencial superarão os de Kaunitis e dos outros, e isso não significa que ele realmente seja um talento. Em termos de habilidades naturais, sinto que Kaunitis e os outros são mais promissores. Dick parecia simples e direto, mas por suas palavras, pode-se dizer que ele realmente pensou nas coisas muito bem, e que não era alguém para brincar. De fato, este foi o caso. Vindo de uma família aristocrática, ele tendia a ser brutal e inescrupuloso para alcançar seu objetivo, mas também sabia quando recuar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 28 O estágio esclarecido Hogan, obviamente conhecia a personalidade de Dick, então ele não mantinha um relacionamento próximo com ele. Rindo imediatamente, ele disse, realmente não há como você julgar o talento dele com um único olhar. Olhando de lado para Fang Xingjian, e vendo as roupas esfarrapadas e a geada em seu rosto,
Dick soube imediatamente que Fang Xingjian não vinha de nenhum tipo de origem prestigiosa, e que ele deveria ser um plebeu. Então, ele respondeu, você acha que o talento dele é bom? Dick, tendo nascido da nobreza, era o que mais desprezava os plebeus com grande talento, e também tinha inveja deles. Assim, desde o primeiro olhar, Fang Xingjian já havia enchido seu coração de infelicidade. Ao contrário das expectativas, Ogan veio de uma família pobre e humilde. Portanto, vendo a aparência de Fang Xingjian e aprendendo sobre suas circunstâncias, em seu coração, ele secretamente sentiu uma sensação de proximidade com este examinado. Ao ouvir a resposta de Dick, Ogan riu, dizendo, sinto que ele não é tão ruim. Que tal, quer fazer uma aposta comigo? Ele ficará entre os 5 primeiros colocados na seleção da prefeitura. Top 5. Dick franziu as sobrancelhas. Robert havia completado sua primeira transição. Não importa o que, Fang Xingjian nunca seria capaz de derrotá-lo. Para entrar entre os 5 primeiros, ele teria que derrotar Kaunites, Bárbara, Boris ou Ferdinand. Para ele superar os 4. Todos eles são orgulhosos descendentes dos céus. Eles se tornarão os pilares de Kirsten em 10 anos. Como pode este pobre sujeito de origens desconhecidas superá-los? É impossível. Em uma voz suave, Dick continuou, quanto dinheiro você quer apostar? Que tal 100 de ouro? Ogan riu com indiferença. Depois de ouvir sua resposta, Dick respondeu em choque, 100 ouro. Foram basicamente seus ganhos por um ano inteiro. No entanto, depois de pensar sobre isso por alguns segundos e olhar mais algumas vezes para Fang Xingjian, ele exclamou, silenciosamente em seu coração, Kaunites e os outros foram nutridos por seus clãs desde o momento em que nasceram. Sejam professores ou orientação de artes marciais, culinária medicinal ou comida, nunca lhes faltou nada. E completar sua primeira transição de emprego é um acordo feito para eles. Seu alvo sempre foi a segunda e a terceira transição. Se um pobre sujeito consegue superar tais gênios, e daí se eu perder 100 de ouro? Depois de pensar nisso, ele sorriu. Ok, Ogan, vou esperar para pegar o ouro de você. Do outro lado, Fang Xingjian e o resto já haviam registrado seus nomes. Menos de 30 segundos depois, Kaunites e os outros 3 também o alcançaram, olhando para Fang Xingjian como se estivessem olhando para um monstro. Inesperadamente, eles não conseguiram alcançar Fang Xingjian do começo ao fim. Kaunites em particular, continuou olhando para Fang Xingjian como se ele tivesse se transformado em um estranho. A maneira como ele estava agindo obviamente atraiu a atenção dos outros 3. O semblante de Bárbara estava um pouco estranho quando ela olhou para Fang Xingjian antes de perguntar a Kaunites, você o conhece? Imediatamente, Kaunites revelou informações sobre Fang Xingjian. Há um mês, ele não estava nem um pouco à altura do meu nível. Como ele poderia ter me superado em termos de poder físico agora? Você está dizendo que ele é um plebeu sem nenhum histórico especial? Perguntou Boris da Shadow Moon Academy. Kaunites respondeu descontente, esse pobre sujeito nem sequer tinha dinheiro para comida naquela época. Sem nenhuma formação especial para aprender técnicas de alto nível, sem dinheiro para comprar ajuda medicinal ou culinária medicinal, e sem alimentação de feras ferozes, a chance de seus atributos superarem os seus é muito pequena. Boris continuou, a menos que ele tenha uma especialização para um atributo específico. Do começo ao fim, Ferdinand ficou em silêncio. Ele respirou fundo várias vezes para se recuperar do cansaço e disse, talvez ele seja especializado em corrida de longa distância. Ouvindo suas palavras, os outros 3 concordaram, com um brilho nos olhos. Isso é altamente possível. Suas deduções seguiam a lógica. Era preciso entender que os 4 haviam sido cuidadosamente nutridos desde que eram jovens, e incontáveis riquezas já haviam sido gastas com eles. Ninguém sabia quanta culinária, medicinal e feras ferozes haviam consumido, ou quantas horas haviam passado em treinamento assíduo. Aqueles cujos atributos poderiam superar os seus no nível 9 antes de sua primeira transição só poderiam ser os indivíduos das renomadas facções extraordinárias ou aqueles da família real, bem como os alunos que foram nutridos pelos pilares centrais do Império. Normalmente, seria assim. Se Fang Xingjian não possuísse o talento de espada número 1, mesmo que praticasse 24 horas por dia, seria impossível para ele superar qualquer um dos 4. HMPH, considere-se digno desta vez.
já que você nos superou neste teste de destreza física. Não será tão fácil na próxima rodada. O segundo lugar deve ser meu desta vez. Bárbara manteve um sorriso frio no rosto enquanto olhava para Fang Xingjian. Ela era mais orgulhosa e autoconfiante das quatro. Assim, perder para Fang Xingjian trouxe um sentimento de falta de vontade em seu coração. Kaunitz olhou para Fang Xingjian, pensando, o potencial desse sujeito era melhor do que eu imaginava. No entanto, pensando em como ele havia derrotado Fang Xingjian em todos os spars nos últimos meses, ele não conseguia nem considerar Fang Xingjian capaz de superá-lo. Por que não o recruto para minha família logo? Com base no potencial que ele mostrou, ele já é muitas vezes mais forte do que muitas pessoas do nosso clã. Meu pai certamente concordaria com esse arranjo. Depois disso, posso fazer com que ele pratique as 3 técnicas básicas de espada da Escola de Artes da Espada comigo, e poderei obter especialista em espada mais cedo. Quanto a Boris e Ferdinand, ambos ficaram extremamente chocados por Fang Xingjian os ter superado na primeira rodada. No entanto, desde jovens eles foram nutridos para se tornarem as elites das elites, e nunca faltou autoconfiança. Pelo menos até agora, aos olhos deles, os verdadeiros oponentes eram os gênios vindos das outras 3 academias. Depois de um tempo, mais e mais participantes chegaram à entrada da academia. Escusado será dizer, no entanto, que eles não foram capazes de atrair o interesse e a atenção de Kaunitz e do outro. Lambert e Ogden conseguiram passar nos últimos 10 segundos, após o que o portão da academia foi fechado pelos funcionários. Um participante arfava e ofegava pesadamente, rastejando para fora dos portões da academia. Seu rosto estava cheio de desespero quando ele olhou na direção da Royal Academy. Suas 2 mãos agarraram firmemente as grades enquanto ele gemia, Senhor, por favor, deixe-me entrar. Eu estava atrasado apenas por alguns segundos. Este é o último ano em que posso participar da seleção da prefeitura. Por favor, deixe-me entrar. Outro cara de meia-idade tossiu enquanto gritava, Senhor, eu tive gripe hoje e não consegui exibir todo o meu potencial. Por favor, me dê outra chance. Senhor, eu imploro. Eu te imploro. Olhando para o número crescente de alunos do lado de fora chorando em agonia, uma expressão bizarra apareceu nos rostos dos examinados, Fang Xingjian, Kaunitz e os outros. Todos esses fracassos eram pessoas que haviam participado mais de 10 vezes, mas ainda não haviam passado. E entre eles, havia até pessoas cujos cabelos já haviam ficado brancos. Seus olhos estavam cheios de desesperança. O irmão marcial mais velho Ogden e o segundo irmão marcial Lambert trocaram olhares por um momento, sentimentos de gratidão nadando em seus olhos. No ano passado, eles tinham sido iguais a todos aqueles do lado de fora do portão. Ogden bateu palmas e disse, tudo bem, vocês não precisam se preocupar com as falhas fora dos portões da nossa cidade. Venha comigo agora e prepare-se para a segunda rodada. Depois disso, os examinados que passaram no primeiro teste seguiram atrás de Ogden, caminhando em direção às profundezas da Academia Real de Qist. Fang Xingjian estimou o número de pessoas ao seu redor e notou que havia um total de apenas cerca de 300 pessoas que haviam passado na primeira rodada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.